de amor. Eu quero acolher aqui junto com você, não me deixa passar vergonha, como nós combinamos, este meu irmão em Cristo Jesus. Maior, como a gente combinou, melhor. Alegria, né? Bendito seja Deus. E neste instante tão precioso, com todo o carinho, com todo o amor, como mãe e fundadora desta casa, eu quero pedir àquela que é a mãe do meu Senhor, que ela possa cuidar de você. Nestes dias ela é a chefa, ela é a dona desta casa. A gente só é serva, inútil neste lugar, mas ela é a mãe do Redentor. Então, irmão, ela sabe o que você precisa, do que você necessita, e é ela quem vai interceder por este milagre que tanto você necessita, você e toda a sua casa. E com todo o amor, nós aguardávamos este dia em júbilo, em festa. Nós queremos consagrar você à Virgem, e nós queremos carinhosamente rezar por você, rezar pela Andréa, rezar pela sua esposa, rezar pelas suas filhas, e colocá-los todos dentro do coração imaculado de Nossa Senhora, para que ela possa refugiar você e toda a sua família dentro do sagrado coração do Senhor. Então, neste dia tão especial, receba o nosso carinho e as nossas orações. Vamos estender nossas mãos sobre ele e rezarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por este nosso irmão e por toda a sua família, ó Santa Mãe de Deus, para que ele possa ser digno das promessas do Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, gente. Fala para quem está do seu lado: Deus vai mudar a sua história. Glória a Deus. Alguns de vocês me conhecem, outros não. É sempre educado a gente se apresentar. Meu nome é Moisés, eu venho de Minas Gerais. A minha cidade é uma cidade de 250 mil habitantes, chamada Sete Lagoas, que fica a 50 minutos, 1 hora de Belo Horizonte. Eu sou pregador há 30 anos, já preguei em todos os continentes, vários países, centenas de cidades do Brasil. Também sou autor de 7 livros e uma novena. Aquela novena que deu origem à música Pisa na Cabeça da Serpente. A novena é minha. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Primeiro porque eu estou conhecendo a Vera pela primeira vez. A gente só se encontra no cartaz dos eventos. Eu prego e saio, ela chega, ela prega e sai, eu estou chegando. A gente nunca havia se encontrado. E eu estou convivendo com essa figura desde ontem à noite, para a glória de Deus. Também estou feliz porque a minha família está aqui. Eu sou casado há 23 anos, tenho 2 gêmeas de 19. E por ocasião do período de férias, a minha família está aqui também, a gente vai conviver. E eu sou fundador de uma comunidade que ano que vem faremos 25 anos. Uma comunidade como aqui, numa chácara. Dentre tantas coisas que fazemos, já passaram 3.000 homens para se recuperar do álcool e da droga na nossa chácara, na nossa clínica. Vai ser maravilhoso tudo isso, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos no Antigo Testamento 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Dentre os 12 profetas menores, nós temos um profeta minúsculo chamado Abacuque. Qual é o nome do profeta?
Abra sua boca, diga para quem está na frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro: Abacuque, 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 Abacuque. Esse Abacuque é tão importante que o apóstolo Paulo falou sobre ele na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, e o autor da carta aos Hebreus também falou dele. Pergunta para quem está do seu lado: o que esse profeta tem de tão especial? Se você não abrir a boca, eu juro que eu não consigo passar 2 dias com você. Fala para quem está do seu lado: você não vai abrir a boca não, ô cadáver? Pergunta para quem está do seu lado: o que esse profeta tem de tão especial? Pergunta para mim que eu te conto. Ele é o único profeta que não profetizou. Ele é um profeta intercessor. Dos 4 maiores, dos 12 menores, ele é um dos 12 menores. Ele é o único que nunca profetizou para ninguém. Ele teve uma briga com Deus, dividido em 3 capítulos: Abacuque 1, 2 e 3. E é por causa dessa briga que ele teve com Deus, que é o tema da minha pregação, é que ele é chamado de profeta. Porque profeta não é só aquele que libera uma palavra, aquele que faz uma aliança com Deus, aquele que luta com Deus, aquele que intercede diante de Deus, também biblicamente é considerado um profeta. Eu vou ler só um pedacinho, mas a gente vai estudar junto os 3 capítulos do profeta Abacuque, porque é um enredo só, é uma crise só, é uma briga só, e é o tema da nossa manhã. Só para quem me der um sorriso, tem gente com a cara horrível, e mais uma salva de palmas para ele, maravilhoso. Abre comigo, por favor, livro do profeta Abacuque, capítulo 3. É melhor você pegar a sua Bíblia de trás para frente. Chega no Evangelho de São Mateus e volta. Malaquias, Zacarias, Sofonias, Naum e Abacuque. É o 5º profeta de trás para frente, a partir do Evangelho de São Mateus. Acharam ou não? Ninguém achou. Mais tarde eu vou procurar uma igreja de crente para poder pregar. Abacuque capítulo 3, 5º livro de trás para frente, a partir do Evangelho de São Mateus. Já cansei de esperar e vou ler. Oração do profeta Abacuque, em tom de lamentação. Tecnicamente falando, a lamentação é uma crise, e é uma crise que gera uma luta. É como se você, não conseguindo dormir diante de algumas coisas que nós vamos tratar aqui, você na madrugada entrasse em batalha com Deus. Você começa em forma de lamento. É por isso que daqui a pouquinho o profeta vai dizer: até quando, Deus? Até quando? Senhor, eu ouvi a vossa mensagem, eu enchi de temor diante da vossa obra. Fazei reviver em Araponga o decorrer das idades. E no decorrer das idades, em algumas traduções, no decorrer dos anos, reaviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Tornai-a, por favor, manifesta. E em vossa ira, lembrai-vos também da vossa misericórdia. Palavra do Senhor. Beije a sua Bíblia. Quem não tem Bíblia passa vergonha. Vamos aplaudir a palavra do Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Quem está comigo, diga amém. Depois da morte de Davi, quem assume o trono é Salomão. E depois da morte de Salomão, houve um cisma, um racha na casa de Israel. Das 12 tribos, 10 delas foram com Jeroboão,
o filho de Salomão, para o reino do norte. Montaram seu escritório na Samaria e lá perderam a conexão com a linhagem de Davi, a linhagem davídica, no qual daqui 600 a 700 anos vai se levantar Jesus, chamado filho de Davi. Essas 10 tribos no reino do norte, com Jeroboão, elas perderam esse pedigree de Davi. Roboão, o outro filho de Salomão, pega as 2 tribos restantes. Diga comigo, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Eles vão para o governo do sul, e no sul eles montam o seu escritório em Judá. A linhagem davídica está aqui. Jesus será chamado filho de Davi, e Jesus será chamado leão da tribo de Judá. Onde é que está a tribo de Judá? Em Judá. Onde é que está a tribo de Benjamim, a tribo da alegria? Aqui em Judá, no governo do sul. Nós agora passamos por 15 reis diferentes, todos piedosos, piedosos, piedosos. Depois de 15 reis piedosos, nós chegamos agora num homem chamado Josias. Qual é o nome do homem? Para quem estiver grávido de menino é um ótimo nome. Fala para quem está do seu lado, Josias. Não, abra a boca. Fala para quem está do seu lado, Josias. Josias é o 16º rei, governador, líder, após a morte de Salomão no governo do sul, e ele foi o último homem santo e piedoso que existiu em Israel. É por isso que quando a Bíblia começa a tratar dos problemas, ela começa dizendo assim, após a morte do rei Josias. Porque até o rei Josias, que era piedoso, santo, um homem de oração, tudo ia bem. Mas após a morte do rei Josias, Israel, a cidade sagrada, Judá, a linhagem davídica, o pedigree daquilo que será o Salvador, o Messias, começou um declínio numa situação deplorável. Josias, o santo, morre. Entra no trono dele o seu filho chamado Jeoacás. Ótimo nome também para quem estiver grávido de gêmeos. Fala para quem está do seu lado, Jeoacás. Fala para quem está do outro lado, Jeoacás. Primeira coisa que esse miserável do Jeoacás fez, mudou a liturgia do templo. E você sabe que quando alguém estrangula a liturgia do templo, o senso comum de sagrado se acaba. Portanto, agora começa os filhos do sacerdote fazendo coisas erradas dentro do templo e fora do templo. A liturgia já não é mais a mesma, o sacrifício já não é mais a mesma, e Deus começa a se incomodar, porque há uma frieza dentro da igreja, há um estupro da fé, as coisas não andam bem, elas não estão agradáveis. A segunda coisa que ele fez alianças territoriais com inimigos. É como se ele fizesse, geograficamente falando, divisa com alguns países, e esses países são países pagãos. E esse governador faz aliança com essas pessoas e começa dinheiro sujo para um lado e para o outro, lavagem de dinheiro para um lado e para o outro, e essas instâncias geográficas começam a entrar em colapso. Há uma crise financeira acontecendo nesse momento dentro de Judá. Terceira coisa que ele faz, ele começa a gerar crise humanitária. Os órfãos e as viúvas, sobretudo as viúvas e os órfãos dos maridos e dos pais da guerra, não são mais bem tratados. As pessoas começam a passar fome, há muita dificuldade dentro da casa das pessoas. Então há uma crise econômica, há uma crise política, uma crise histórica, uma crise geográfica, uma crise espiritual, nesse momento sem precedentes. Depois de 16 governos, a região de Judá, a base de Jerusalém, está passando por um momento estranho, esquisito, equivocado. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo? Não, tem gente que não abre a boca. Eu não vou aguentar ficar aqui assim. Pergunta para quem está de um lado e do outro, você está entendendo o que ele está falando ou não?
Quarta coisa que o rei faz, para mostrar poder, ele começa a provocar os inimigos ameaçando de guerra. O detalhe é que Judá não é especialista em guerra. Nas 10 tribos lá tem sim grandes especialistas em guerra. Nas 2 que ficaram aqui, não. Então é como se você quisesse comprar um cabo de guerra, uma briga contra um inimigo que você sabe que você não tem poder para brigar, mas você, por causa do seu orgulho, da sua arrogância, quer mostrar poder. Gente, resumindo tudo que eu falei, nunca houve na história de Judá uma crise tão crônica, e agora Israel se aproxima de uma colisão. Essa colisão, eles vão pegar de cara os caldeus, o reino da Babilônia. A Babilônia vai acabar com Israel, e ninguém está vendo o rumo que as coisas estão tomando. No meio dessa crise, aparece esse homem aqui chamado Abacuque. Qual é o nome dele? E eu não sei se você sabe, mas os profetas se incomodam com aquilo que está acontecendo. Eu me lembro que na pandemia, as igrejas fechadas, a agenda cancelada, eu em casa, a minha irmã tinha morrido de Covid, ela era missionária, eu peguei Covid, contaminei a minha família, e eu fui orar dizendo: Deus, está tudo muito estranho, está tudo muito esquisito, eu tenho medo que quando a pandemia passar, as pessoas não voltam mais para a igreja, nós vamos entrar numa crise sem precedentes. E entramos. A pandemia passou e os efeitos da pandemia não foram embora. Depressão, suicídio, tristeza, dificuldade de lidar com luto, opressão, esvaziamento de nossas pastorais, a migração para o online. E isso é tão sério que o Papa Francisco na época disse: gente, a igreja ela não é virtual, ela é presencial, vocês precisam voltar. E até hoje tem gente que não conseguiu retomar o seu posto. E eu, como profeta, fui orar, e quando eu fui orar, Deus me deu a palavra do Evangelho de São Marcos: não tenha medo daquilo que mata o corpo, mas não pode matar a alma, porque se você não ficar esperto, vai matar o corpo e vai matar a alma também. Foi quando eu me levantei na pandemia e tomei uma decisão, e comecei a rodar o Brasil, pregando para igrejas fechadas, para 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Eu era o atrativo das missas, porque as pessoas não iam para a missa, porque elas tinham medo. E aí os padres diziam: Moisés vai estar aí orando nas missas, pregando nas missas. E começou a celebrar 4, 5, 6 missas por dia, com fila de espera, todo mundo queria participar da missa. Mas um profeta no meio da pandemia orou e falou: eu não posso ficar do jeito que está. É isso que aconteceu com Abacuque. Abacuque, olhando a rota de colisão de Judá, vendo os problemas morais, espirituais, os problemas eclesiais, vendo os problemas políticos, econômicos, sanitários. Diante de tudo isso, Abacuque falou: eu não consigo dormir, eu preciso rezar, eu não consigo dormir, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. E um belo dia, na madrugada, Abacuque sobe no monte e diz: Deus, até quando o Senhor vai olhar tudo isso e não vai fazer nada? Diga comigo: ai. Não, faz cara de eu vou repetir, você vai fazer isso. Deus, até quando o Senhor vai ver tudo isso e não vai fazer nada? O Senhor olhou para Abacuque e diz: quem disse que eu não estou fazendo nada? E Abacuque falou, isso é capítulo 1, 2 e 3 da Bíblia, que você nunca leu. Quem disse? Não, contrário. Quem disse que eu não estou fazendo nada? E Abacuque falou: o Senhor não está fazendo nada. E Deus deu a Abacuque a pior notícia que uma pessoa pode ouvir. Estar em silêncio não significa que eu estou apático. Eu estou trabalhando, eu sou Deus. Eu só não tenho obrigação de contar para você as coisas que eu faço, porque eu sou o Senhor. Você vai aplaudir ou eu vou ter que pedir? Se a pregação terminasse agora, já tinha valido tudo. Tem gente achando que Deus está sentado numa escada com a mão no queixo, chorando, olhando para a terra sem saber o que fazer, porque as coisas estão sem controle. E Deus olhou para Abacuque e falou: você está olhando de um jeito errado.
Você esqueceu quem eu sou. Você esqueceu que eu sou onipotente, onisciente, onipresente, que eu sou dono do ouro e da prata, que um dia para mim são como 1000 anos e 1000 anos são como um só. Você esqueceu que eu estou sentado no alto sublime trono, por sob as nuvens, por entre os querubins, e a planta dos meus pés chegam a tocar a terra. Você não tem noção do que eu estou. Eu não estou apático, eu não estou inativo, eu estou no controle de tudo. O único detalhe é que eu não tenho obrigação de contar para você como é que eu trabalho, porque eu sou Deus. Pode falar, eu sou Deus. Diga para quem está do seu lado, ô Abacuque. Não, olha nos olhos, fala, ô Abacuque. Deus não está apático, não está inerte, não está inativo. Ele tem controle de tudo. O único detalhe é que ele resolveu não te contar os planos dele. E está tudo bem, porque ele é Deus e ele faz aquilo que ele fala. Para quem está do seu lado, então para de frescura em nome de Jesus Cristo. No mundo espiritual tem um tanto de coisa acontecendo aqui, diga amém. E Deus não tem a obrigação de contar para a gente o que está acontecendo. Nesse momento o profeta Abacuque já tomou na cara. Se eu fosse ele, eu fazia o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ia embora dormir. Eu já estaria com vergonha. Bate no seu peito e fala, eu estou sendo curado agora de toda solidão. Eu que achava que não tinha fé, porque Deus não falava comigo. Eu não escuto a voz dele. Eu não tenho arrepios, eu não sinto calafrio, eu não repouso no Espírito, eu não tenho revelação, eu não choro. Eu ficava me perguntando, será que o problema é comigo? E nessa pregação, eu estou sendo curado. Deus é o meu dono, Ele é meu Senhor, Ele é onipotente, Ele pode qualquer coisa. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é onipresente, Ele está presente agora. Esse silêncio de Deus, esse sentimento de abandono, de tristeza, de solidão, de esfriamento, que eu sentia como Abacuque, até essa manhã, estou sendo liberto, agora, em nome de Jesus. Essa noite escura, essa aridez espiritual, sentimento de estar sozinho, parece que eu não era ouvido, eu estava brigando comigo mesmo, eu estava brigando com Deus, e tudo isso acaba agora, nessa manhã, em nome de Jesus. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Então o profeta Abacuque faz a segunda pergunta. Se eu fosse ele, eu ia dormir. Mas ele faz a segunda pergunta. Já que o senhor está em silêncio, mas está trabalhando, o senhor pode contar para mim como é que o senhor está trabalhando? Ele falou, te conto. Eu estou permitindo que tiranos, pessoas ruins, inimigos, trabalhem no meio de vocês, para colocar uma argola nas vossas narinas, alinhar o seu proceder e trazer vocês de volta para mim. Meu Deus do céu, diga para quem está do seu lado, meu Deus do... Eu não sei o que é pior, ficar em silêncio ou escutar isso. Deixa eu traduzir para o português. Deus disse a Abacuque, eu estou permitindo vocês sofrerem e gente pisar em vocês, roubar vocês,
para trazer vocês como uma argola nas narinas, como se faz com um búfalo até os meus pés. Diga para quem está do seu lado: Deus está julgando as nações. Não, tem gente de boca fechada. Eu não sei qual é o horário do seu velório. Você podia até falar para a gente mandar uma coroa de flores lá. Fala para quem está do seu lado: Deus está permitindo que pessoas tiranas, sem coração, pise no povo de Judá, para eles voltarem para Deus. Deus está usando do inimigo para colocar argola nas narinas das pessoas, para trazê-las de volta para Deus. Você já ouviu a vida inteira que quem não volta pelo amor vai ter pela dor. Fala para quem está do seu lado: Deus vai colocar uma argola nas suas narinas. Agora você está entendendo algumas coisas. Por que a gente sofre para voltar? Se você fosse mais maleável para voltar, não precisaria colocar argola nas suas narinas. E não é preciso eu contar para você que o tempo passou, 700 anos depois Jesus nasceu, e a situação era a mesma coisa. 2026 anos já passaram e a situação continua a mesma coisa e piorou. Qual é a única forma de Deus trazer de volta uma nação? Permitindo que essa nação sofra, para quem sabe pela dor, porque de todo mal Deus tira o bem maior, e Ele não é o causador da dor. Não é Ele quem colocou os tiranos, não é Ele quem levantou as pessoas para pisar em você, mas Ele está se aproveitando dos fatos, para você rezar mais, para você se confessar, para você se arrepender. É porque pela dor a gente sente que tem que acordar na madrugada para rezar. Pela dor você sente saudade do grupo de oração. Pela dor você sente saudade do acampamento. Se você não quer vir pelo amor, Deus vai permitir a dor, e Ele está no controle também da dor. Para quê? Para que um tempo de misericórdia seja derramado sobre nós. Tem gente que não está entendendo, então eu vou te falar. Você estava pedindo a Deus um homem de Deus, uma mulher de Deus. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus chegou, e agora você começou a namorar. E porque começou a namorar, você abandonou o grupo de oração, você abandonou o processo vocacional, você não jejua mais, tudo seu agora é namoro. Você fica um coladinho 24 horas por dia, você não lê mais, não estuda mais, você não tem mais aliança com Deus. Deus vai arrancar essa pessoa da sua vida, para pôr argola nas suas narinas, para fazer você voltar aqui, ó, para fazer você voltar aqui. Aí você estava desempregado e você pedia para Deus uma oportunidade de emprego. Agora você começou a trabalhar e aí você está cansado. Você não vem mais aqui na Sagrada nos compromissos da noite, porque você sabe, né? Agora eu estou trabalhando, e você não tem mais constância. Talvez nem dizimista você é. Você não ora mais, você não oferta mais, você não entrega mais, e tudo é desculpa, porque agora você trabalha, porque sábado vai trabalhar, porque precisa fazer hora extra, porque você sabe, né? A gente precisa correr atrás. Deus vai usar de um tirano para puxar o seu tapete, para você sair dessa empresa, para pôr argola nas suas narinas, para fazer você voltar aqui. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você morreu? Vocês estão me ouvindo? Diga comigo: obrigado, Deus. Moisés acabou de falar meu nome. O
Catecismo da Igreja Católica diz que o mal é inacessível a Deus. É Deus que manda alguém bater no seu carro? Não. Mas se for para acabar com essa porcaria desse carro, para pôr uma argola nas suas narinas e você voltar para Deus, que arrebente o seu carro, e Deus está no controle do projeto. Por que ninguém prega isso? Porque não é fácil pregar isso. E eu não estou pregando aquilo que eu acho, nós estamos estudando Abacuque 1, 2, 3 da Bíblia, que você não lê. E não foi eu que escolhi falar disso, rezaram e me mandaram esse tema para pregar. Fala para quem está do seu lado, é para nós aí, ô. Eu estou dizendo que Deus é tão poderoso, Vera, mas Deus é tão poderoso, Vera, que Deus usa até o diabo para fazer você voltar para Ele. Deus usa do tirano, Deus usa da puxada de tapete, Deus usa de alguém fazendo covardia, Deus usa da porta fechada, porque o Apocalipse diz que Deus é aquele que abre porta e ninguém fecha, mas é aquele que também fecha a porta e ninguém abre, e Ele usa e usa para trazer você de volta, porque Ele ama você, porque Ele não quer perder você, Ele não quer perder você, e se for para colocar uma argola nas suas narinas, Ele vai colocar uma argola nas suas narinas, para fazer você voltar. E eu não estou falando desses piscezinhos vagabundo que os jovens colocam assim, não. Eu estou falando de argola que coloca na fuça de búfalo e de porco. Olha para o nariz de quem está do seu lado e fala, eu acho que cabe uma argola aí nesse nariz. Algumas pessoas estão sendo respostas já. Moisés, por que essa pessoa saiu da minha vida? Deus está tirando pessoas da sua vida para colocar argola nas suas narinas e dizer, és meu. Por que eu fiz um investimento e eu perdi tudo? Porque não era para você fazer investimento, já que você não perguntou se era ou não, tomou na cara, é não, perdeu tudo. E se Deus tiver que tirar a pessoa da sua vida, Ele vai tirar. E se tiver que tirar a pessoa da Sagrada Família, Ele vai tirar. E se tiver que tirar pessoas que estão puxando você para trás, vai tirar. Se for para tirar os Jeoacás da sua vida, os tiranos, vai tirar. Para quê? Para você voltar, para experimentar o amor de Deus, para experimentar um tempo de misericórdia. Se tiver que passar pela doença e pela dor, você vai ter que passar. A vida é assim. Há 1 ano e meio atrás eu fui pregar o Sara e Tobias com o Frei Gilson na Canção Nova. Gente, eu salvei muita gente. Eu atendi casal, eu atendi homem, eu atendi mulher. Lá tinha mais de 50 mil pessoas. Estava ao vivo com mais de 1 milhão na internet. Eu cheguei e arrebentei. Uhul, diga uhul. A caminho do aeroporto senti uma dor. Era um buraco no intestino. Pô, gente, mas eu estava com o Frei Gilson, né, pô? Era uma diverticulite perfurada, que me resultou numa cirurgia de 9 horas, onde teve que cortar 31 centímetros do meu intestino. 45 dias em casa, agenda cancelada, emagreci 20 quilos. Até hoje eu tenho formigamento e dormência na mão direita como sequestro da cirurgia. Eu sinto dor abdominal, eu sinto dor no meu bumbum. Eu não posso comer qualquer coisa. E a agenda lotada na estrada, e sentindo dor, e lutando, e lutando, e lutando, e lutando, lutando. Por que disso? Não sei. Mas se for para colocar argola nas minhas narinas para eu não me perder, então Deus vai permitir buraco no intestino para não me perder. A vida é assim e Deus está no controle de tudo. E se Ele quiser usar até o diabo para fazer eu voltar, Ele vai usar o diabo para fazer eu voltar. Aí eu recebo uns pedidos de oração assim, Moisés, mas eu estava rezando. Pô, eu estava com o Frei Gilson.
Ai, Moisés, meu filho foi jogar futebol e acabou com o pé dele. Reza para ele, jogando futebol. Eu machuquei o Frei Gilson. Um ano se passou. Setembro do ano passado agora, encerramento dos 40 dias com São Miguel. Eu de novo com o Frei Gilson. Fiz 4 pregações, tinha 100 mil pessoas, mais de 2 milhões na internet. Rezei rosário com ele, fiz participação no show dele. Estava tudo lindo, maravilhoso. Ajoelhei para rezar. Quando eu levantei o joelho, pau! Perdi toda a cartilagem do meu joelho. Fiz 2 infiltrações, fiz fisioterapia. Aí chegou Natal, chegando novo. Eu não consigo ajoelhar, meu joelho incha, tem hora que dá uma falseada, não tem solução, porque já era um joelho operado. Aí eu poderia dizer, Deus, até quando? Estava rezando o rosário. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara, eu vou bater na sua cara. Fala para quem está do seu lado, você tem uma cara de mimizento, você tem muita cara de... Aí eu chego lá na fisioterapia, a clínica tem gente que joga vôlei, que joga beach tênis, que estourou o joelho, fez 3 cirurgias, andando de moto, de motocross, de bike, gente fazendo rapel, pulando cachoeira. Pô, eu machuquei o joelho com o Frei Gilson, velho. Eu poderia dizer como o profeta Abacuque, Deus, até quando vai permitir dor no intestino, dor no joelho? Até quando? Qual é o problema? E ele vai dizendo, eu estou no controle de tudo, eu não preciso dizer nada para você, eu estou no silêncio, mas eu estou agindo. E tem mais, viu? E tem mais, se eu quiser permitir doença, enfermidade, desemprego, puxada de tapete, traição, eu vou permitir, porque eu uso quem eu quero para colocar argola no seu nariz e fazer você voltar para mim. Sacode quem está do seu lado e fala, vamos, filho. Ai, porque tudo na minha vida é difícil, porque nada na minha vida dá certo. Ai, irmão, é uma batalha, né, irmão? Você sabe como é que é? Olha para quem está do seu lado, fecha a cara. Alguns têm a cara feia por natureza. Diga para essa pessoa, você tem uma cara de mimizento, muito mimizento. Se eu sou Abacuque, nesse momento eu vou dormir. Mas ele não foi dormir. Eu acho que Abacuque era do Paraná, não tem lógica. Teimoso que dói. Então Abacuque disse, tu sabes, Senhor, só te peço uma coisa, me diz o que nós temos que fazer. E Deus deu 3 dicas. Dica número 1, olha para mim, Abacuque capítulo 2 versículo 4, no meio de tudo isso, o meu justo viverá da fé. Não, você não entendeu, só a Vera que entendeu. Eu nem pedi para você ver sua Bíblia, que você já fechou, nunca lê, não consegue abrir, é só olhar para mim. Abacuque capítulo 2 versículo 4, o Senhor diz para Abacuque, 2 pontos, parágrafo, travessão, o meu justo viverá pela fé. Qual é o sinônimo de fé? Fé é a certeza daquilo que não se vê.
Eu creio que 2026 será o melhor ano da sua vida, eu creio. Mas a fé não faz você olhar porque o ano é político. A fé faz você olhar para o Senhor. Porque o tempo inteiro a gente fica esperando alguém que possa mudar a nossa história. O tempo inteiro a gente fica procurando alguém que possa resolver as coisas. Olha o que está acontecendo com esse Jeocás. Jeocás gerou problema político, problema econômico, problema humanitário, problema sanitário, problema geográfico, problema familiar, problema eclesiástico, problema espiritual. Nesse momento Judá está uma bagunça, e Deus está dizendo: no meio da bagunça o meu justo vai viver da fé, da fé. E o que é fé? Diga comigo: a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. Eu creio num tempo novo para o nosso país, eu creio num tempo novo para você, eu creio num tempo de mudança, eu creio, mas eu não creio porque eu estou vendo videozinho, eu não creio porque eu sigo política, eu não creio porque eu pertenço a um partido, eu não creio porque eu fico o tempo inteiro vendo vídeo dos economistas, eu não creio nos analistas, não, eu creio porque eu vivo pela fé, e a fé me faz olhar para aquele que está sentado no trono, e ele comanda a terra inteira, inclusive o Brasil. Você sabe por que você não aplaudiu? Porque você está olhando para o lugar errado. Fala para quem está do seu lado: você está olhando para o lugar errado. Vera, recebe isso aí, Vera. Quem pegou nos primeiros 10 dias de janeiro os vídeos dos economistas falando do Brasil, os economistas todos, parece Ctrl+C, Ctrl+V, não invistam, o mercado não está bom, o dólar está alto, vai ter crise, pode ter guerra, é ano político. Se você olhar a posição dos analistas, dos economistas, é essa. Mas quando eu vou no sacrário, quando a Vera vai no sacrário, nós oramos e Deus fala: é hora de investir, é hora de comprar, é hora de construir, é hora de aumentar, é hora de dar passos, é hora de construir capela, é hora de comprar o terreno do lado, é hora, porque o justo vive pela fé, é pela fé. Não é, Milena? Assim vive da fé, a Sagrada vive da fé. Os filhos de João Batista vivem da fé. Dê um grito, diga: eu também vivo da fé. E a fé é a certeza daquilo que ainda não. É tocar antecipado, é um antegozo. É já se alegrar por uma coisa que vai chegar. E todo mundo dizendo: não compra. E Deus dizendo: compra que eu pago, compra que eu pago. Ano passado a mesma coisa. Disseram que era um ano não estável, que os empresários não podiam dar passos. Se os empresários não podem dar passo, imagina missionário. E Deus mandou a gente construir um banheiro para 1.000 pessoas. Nós só tínhamos 80 mil, o projeto era 200. E o banheiro ficou em 315. E ele está pago e já sobrou caixa para construir outras coisas. E por que nós somos contra o sistema? Porque nós estamos olhando para o trono certo. E 2025 foi o ano da esperança. E a esperança não descer. Aqui no meio de nós tem gente que não empreendeu, não mudou de emprego, não comprou casa, não voltou para o grupo de oração, não engravidou, porque os médicos falaram que nesse momento é melhor nem engravidar, porque está vindo um surto aí, o ano já acabou e o surto não veio. Fala para quem está do seu lado: você está olhando para o trono errado, você está olhando para o trono errado.
Vera, Deus está falando com Abacuque, você está olhando para o trono errado, você está olhando para o trono errado, você está olhando para o trono errado. Vai, profeta, e diga para esse povo que em meio ao caos, tudo dando errado, uma farofa, o pau está quebrando, mas o justo vive pela fé, e a fé é a certeza daquilo que não se vê. Eu proclamo essa libertação na sua vida. Você que estava travado, amarrado, você que estava com medo do que será, medo, você que andava dizendo, porque você sabe, né? Porque a vida só começa depois do carnaval. Querido, a nossa vida começou quando o ano litúrgico acabou, lá em novembro, na festa de Cristo Rei. Para nós, dezembro já era 2026, e agora é 2026. Nós não estamos à mercê do carnaval chegar, nós já estamos dando passo, nós já estamos fazendo projetos, Deus já está colocando coisa no nosso coração. E você que estava amarrado, andando em ciclo, com medo do que vai vir, medo do que será, eu profetizo a tua libertação. 2026 será o melhor ano da sua vida, 2026 será o melhor ano da sua vida, 2026 será o melhor ano da sua vida. Sacode quem está do seu lado e fala: vamos, filho. Quem está comigo ainda? Fala para quem está do seu lado, você estava olhando para o trono errado, ô Jacu. O que Deus está mandando você fazer? Então você vai fazer. O advogado vai dizer: não compensa. Doutor, eu não estou te pedindo opinião, só estou te contratando. Eu já sei o que eu devo fazer. Aqui no meio de nós tem gente que não beija na boca a própria esposa, não brinca com os filhos, não consegue rezar um terço por dia, mas sabe sobre tudo que está acontecendo em Brasília. Você está olhando para o trono errado. Você está olhando para o trono errado, seu imbecil. Porque amanhã entra governo, troca governo, entra governo, troca governo, e é tudo a mesma coisa. Enquanto isso, seu casamento acaba, que você não consegue dizer para a própria mulher que ama, mas sabe tudo que está acontecendo com a mulher dos outros. Fala para quem está do seu lado: você está olhando para o trono errado. O assunto aqui é política? Não, o assunto aqui é alinhamento profético. Vai cuidar dos seus filhos, vai focar na tua mulher, na tua esposa, no teu marido. Leva café na cama, dá buquê de flor, namora, saiam, seja felizes, toma sorvete, pinta sua casa, troca cortina, compra um buquê de flor. O justo viverá pela fé, e a fé é a certeza daquilo que não se vê. Você estava olhando para o trono errado. Diga para quem está do seu lado: irmão, eu não te conto, você estava olhando para o trono errado. Alguém está comigo ainda ou morreram? Morreram. Tem alguma igreja de crente aí para eu pregar mais tarde, hoje à noite? Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que eu estou falando ou não? Segunda dica de Deus para Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Senhor, já que é assim, aviva a tua obra no decorrer dos meses, no decorrer dos anos, e no meio da sua ira, por favor, lembra da sua misericórdia. Eis o que diz o Senhor a Abacuque, a Araponga, a Sagrada Família, a quem irá escutar depois: eu avivarei a minha obra todo dia, e pelas semanas, e pelos meses, e pelos anos, e no meio da minha ira, eu derramarei misericórdia para quem quer. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Diga comigo: está rolando um avivamento aqui agora.
Eu não sei se você sabe, mas o fogo está pegando há muito tempo. Olha a oração sincera de Abacuque. Já que está tudo uma farofa, e já que a gente vive pela fé, qual será o nosso combustível? E o Senhor dizendo: eu vou botar fogo na minha obra todo dia, no decorrer dos anos. Eu vou sustentar você com provisão, com providência. Eu vou abrir portas, eu vou batizar vocês com meu Espírito. Eu vou mandar Gabriel, Miguel, Rafael, querubins, serafins, tronos, principados, potestades. Eu vou mandar anjos, eu vou mandar santos, eu vou mandar baluartes, eu vou mandar servos, eu vou mandar mártires, eu vou mandar sacerdote. Eu vou sustentar a minha obra no decorrer dos anos. 26, 27, 28, 29, vai aplaudir, 29, 30. Sacode quem está do seu lado e fala: volte a sorrir em nome de Jesus Cristo. Filha, amarra aqui para mim, fazendo favor. Pergunta para quem está do seu lado: você está vivo ou já morreu? O que ele respondeu? Morreu, né? É visível. O Senhor prometeu a Abacuque, diga: sou eu, que Ele vai derramar o Espírito Santo na obra no decorrer dos anos, e no meio da ira que Ele terá sobre os pagãos, Ele lembrará de nós e fará misericórdia. Você que estava afastado da igreja, hoje é dia de você voltar. Você que já pregou, já coordenou, já intercedeu, já serviu a Deus, já trabalhou em retiro, na renovação carismática, no acampamento. Você que já foi ministro da Eucaristia e agora sentou no sofá dizendo: ó dia, ó terra, ó lua, e agora quem poderá nos defender? Porque está tudo perdido, né? Nossa, esse mundo está perdido. Fala para quem está do seu lado: eu continuo com vontade de bater na sua cara. Chega. Nós vamos sair daqui nesse final de semana pisando duro, com o peito estufado. Nós vamos chegar chegando, tipo, porque o Senhor vai avivar a sua obra no decorrer dos dias, dos anos, e no meio da ira Ele derramará misericórdia. É tempo de voltar. Quando eu rezava para esse dia, o Senhor colocava no meu coração que tem pessoas aqui com talentos fantásticos e você não está fazendo nada. A misericórdia é esse tempo de retorno. O avivamento é esse tempo de retorno, é tempo de voltar. Você sentiu o cheiro da glória, você sentiu o peso da glória. Você chorou, arrepiou, repousou no Espírito, caiu no chão. Você comprou livro, você aplaudiu, você deu glória. E hoje você está ligado num celular o tempo inteiro. Só conta problema, 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 problema. E o tempo inteiro você está sabendo de tudo. Você está sabendo quem está namorando, você está sabendo quem está no carnaval, você está sabendo de jogador de futebol que separou, de mulher de jogador que engravidou. Você está sabendo de banco que você nunca teve conta lá. Você está sabendo de coisa, de gente que você nunca votou. E aí você fica: ó dia, ó terra, ai Senhor, não é fácil, né? Eu fico perguntando: quando é que o Senhor vai voltar? E Ele diz: eu não vou voltar porque vocês têm medo, eu vou voltar porque eu tenho glória, eu vou voltar porque eu sou o Senhor. Deus não vai voltar para um bando de gente covarde, medrosa. Deus não vai voltar para acabar com o sofrimento de ninguém. Ele vai voltar porque Ele é Deus. Sacode quem está do seu lado e fala: vamos, filho. Quem está comigo ainda? Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que esse cara está falando ou não? Diga comigo: obrigado, Jesus. Eu recebo esse avivamento nessa manhã.
O que é avivamento? O circo está pegando fogo, o pau está quebrando, está tudo dando errado e o coração da gente está assim. Irmão, vamos orar. Irmão, vamos fazer. Irmão, é nós, cai para cima, irmão. Dá para ver na metade de vocês que não tem nada disso. Tem gente até agora. Olha para quem está do seu lado e fala: você morreu, você estava morto, você estava morto. Terceira e última dica de Deus para Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Olha para mim. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vinha, ainda que não haja alimento nos campos, todavia eu te alegrarei. O Senhor está prometendo para Abacuque um tempo de alegria. Uma alegria que não tem a ver com fatos e nem sinais. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vinha, ainda que falte até alimento nos campos, todavia eu vou me alegrar. O Senhor está prometendo para nós um tempo de felicidade, independente do que vai acontecer. Vera, isso aqui não é um discurso motivacional. Eu não sou um palestrante de empresa, eu sou um pregador. Há 30 anos eu estudo Bíblia, eu leio Bíblia. Eu estou contando para você Abacuque 1, 2 e 3. Quando eu peço para você aplaudir, quando eu levanto a voz, isso aqui não é técnica de oratória. Eu estou dizendo para você, Deus está nos dando um tempo novo. Primeiro, o justo vai viver da fé. Segundo, eu vou colocar fogo na minha obra todo dia até o decorrer dos anos. Terceiro, eu vou derramar alegria, ainda que vocês não vejam resultados. Deus continua sendo o Senhor da obra, e 2026 será assim, o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala: me dá um sorriso aí, vai. Olha para quem está do outro lado e fala: sorri aí, ô. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vinha, a uva, não dê cacho, ainda que comece a faltar alimento nos mercados e que o pouco alimento que tenha suba de R$ 7,90 para R$ 37,90, todavia eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Eu termino a minha colocação dizendo que você estava olhando para o trono errado. Tem gente aqui que nunca foi em São Paulo e está preocupado com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Fala para quem está do seu lado: só você mesmo. Alguém aqui, a maioria de vocês nunca foi em Brasília. Você não sabe o que é plano piloto, asa sul, asa norte. Eu devo ter pregado em Brasília umas 25 vezes. Você sabe, né, Moisés, lá em Brasília. Você não sabe de nada, você nunca foi em Brasília. Fala para quem está do seu lado: você está olhando para o trono errado. Abacuque estava olhando para o trono errado. E de repente deu uma virada de chave na cabeça dele. E Deus está derramando isso sobre nós. Nós aprendemos 5 coisas, não foi? Primeiro, quando Deus está em silêncio, não significa que Ele está parado.
Segunda coisa, Deus pode usar de coisas ruins, inclusive tiranos, para colocar argola nas nossas narinas e nos fazer voltar. E o nome disso é amor. Depois a primeira dica que nós vamos viver da fé. Quem não buscar fé a partir de hoje está lascado da Silva Sauro. Depois o Senhor vai derramar o teu espírito e vai avivar o nosso coração no decorrer dos dias e dos anos. É uma promessa de avivamento. E fecha o pacote no capítulo 3, dizendo que ainda que vocês não vejam frutos, que depois da pregação do Moisés as coisas piorem diante dos seus olhos, você vai se alegrar. Fica de pé para a gente orar. Dá um abraço quem está do seu lado e fala: vai recebendo tudo isso que ele falou. Vai recebendo.